Nicolas Ferreira está literalmente em pânico, recebeu uma das piores notícias essa semana e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Nicolas Ferreira que literalmente se complicou e ele recebe uma das piores notícias, como eu já havia mencionado, a coisa saiu do controle, né? Literalmente entra em pânico e solta lá em Brasília, ou pelo menos, né, para todo o Brasil, uma das piores respostas que o Brasil poderia receber. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa situação do Nicolas Ferreira, que está literalmente em pânico, sem saber o que fazer, né, em pleno final de semana. A coisa literalmente saiu do controle e nós vamos comentar um pouco mais sobre essa situação e dizer o que realmente está tirando a paciência e o sono do Nicolas Ferreira, que tem aí, né, praticamente está prestes a ser revelado um dos piores segredos aí de toda a sua carreira, tá? Então no vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco mais sobre essa situação de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática. Já aproveita e já senta o dedo no like aí, tá? Seja muito bem-vindo, eu sou o Claudio, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos simplesmente, né, falar sobre a situação do Nicolas Ferreira, se ele realmente é um herói ou se ele é literalmente um demagogo, tá? Que está aí, de certo modo, perturbando a vida de Minas Gerais ou salvando Minas. É isso que nós vamos comentar um pouco mais sobre essa situação do Nicolas Ferreira, que está literalmente em pânico, tá? Eu vou contar tudo aqui para você, o que aconteceu, o que está perturbando o Nicolas Ferreira e o seu segredo aí que também, de certo modo, está prestes a ser revelado, tá? Então já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante, né, essa situação aí do Nicolas Ferreira. Inclusive, até mesmo o próprio Bolsonaro também, a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação, o que o Bolsonaro tem a ver, o que é que ele não tem, tá? Então a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, tá? Nicolas Ferreira, Bolsonaro e Cleitinho, todos eles estão aí literalmente desnorteados. A coisa saiu do controle. Tá, bem, eu já me apresentei, né? Falei aqui que, se não me apresentei, eu tô falando agora, eu sou Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui e vamos falar sobre essa notícia aí que literalmente chocou Minas Gerais, também chocou aí o Nicolas Ferreira. Todo mundo sabe, conhece aí que o Nicolas Ferreira é um dos caras que movimentam muito o mundo da política. Tem vários, praticamente, pessoas aí que apoiam ele, vários seguidores, ou seja, a coisa vai saindo aí literalmente do controle. Pelo menos ele está aí representando, né? Diz aí para todo mundo que está representando a direita, a extrema direita, e é um cara que na teoria está lutando, né, a favor dos bons costumes, a favor também aí da moral, enfim, é um cara que diz que está lutando pela família e está, consequentemente, aí ganhando muitos seguidores e trazendo pessoas para o PL, bancando, pelo menos dando uma de herói e, de certo modo, peitando o Lula. E isso de certo modo, acaba chamando a atenção de muita gente, até mesmo do próprio Bolsonaro, que gosta do Nicolas Ferreira, já chamou ele aí para ir, de certo modo, às manifestações, enfim, mas o Nicolas Ferreira foi pego de surpresa, né, com a movimentação essa semana que literalmente deixou ele desnorteado e praticamente está prestes aí a ser revelado, né, ser exposto para todo o Brasil. O que aconteceu aqui com o Nicolas Ferreira, um dos caras aí que as pessoas têm uma admiração muito grande por ele, é que o Nicolas Ferreira, né, foi pego de surpresa recebendo uma notícia literalmente da polícia de Minas Gerais, né? Todo mundo sabe, como já mencionei, que o Nicolas, né, apoiou um cara lá chamado Enéas, né, para a prefeitura de Uberlândia em Minas Gerais em 2024. Esse cara tem um filho chamado Glaicon. Esse rapaz consequentemente tem um grau aí de parentesco com o Nicolas. Ele estava na rodovia de Minas Gerais andando para lá e para cá, ou pelo menos lá nas rodovias de Minas Gerais andando para lá e para cá, quando de repente, do nada, ele deu de cara com a polícia. E aí, o pessoal pediu para ele parar, né? E ele obedeceu, consequentemente, e a coisa foi saindo do controle. Por que foi saindo do controle? Porque até naquele exato momento, né, onde a polícia pediu para ele parar, não tinha problema nenhum e ele estava na teoria tranquilo. Era um homem, né, que era de bem, né, de família, enfim, toda aquela situação. Só que do nada a coisa saiu do controle quando a polícia pediu para ele simplesmente abrir o porta-mala. E aí a coisa ficou complicada porque tinha mais de 30 quilos de produtos inadequados lá no porta-mala desse cara que é parente do Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira, como todo mundo sabe, né, dizia que peitava o Lula, ó, praticamente aí falava um monte de coisa supostamente do Lula, do filho do Lula, enfim, de tudo, qualquer coisa associada ao Lula, ele praticamente bancava de herói e ia às redes sociais. Não só ele, como o próprio Bolsonaro e também o Cleitinho, tá? E aí você vai falar assim, mas o que tem a ver com o Bolsonaro? Esse rapaz aqui tava com alguns problemas, que é o MC Pose,
tá? E aí o Bolsonaro, ele tava com uns problemas aí com a polícia, o Bolsonaro disse que ele era apoiador do PT, e bandido bom, consequentemente, é bandido, né? O Nicolas também seguia por essa mesma linha. Só que, como eu já havia mencionado, a polícia literalmente, né, encontrou no carro do primo, ou pelo menos do parente do Nicolas Ferreira, um produto lá que literalmente, né, não é permitido. E até nesse exato momento, como eu já havia mencionado para você, o Nicolas dizia que bandido bom era bandido, consequentemente, né, de arrasta para cima. Só que as coisas mudaram quando a polícia encontrou, né, produtos lá inadequados no carro do primo do Nicolas. Nesse exato momento, há um grande silêncio aí no partido do PL, dentre outras situações, e até mesmo, né, o próprio Nicolas Ferreira, do Cleitinho e do Bolsonaro. E aí, aqui é onde que mora a demagogia. A demagogia, na realidade, é a arte que muitos desses políticos utilizam para simplesmente fazer falas, né, e que soam agradável aí à população brasileira. A diferença é que o Nicolas não é nenhum tipo de herói, e ele prova, né, que tudo que ele estava dizendo durante todo esse tempo, durante toda a campanha, que bandido bom era bandido, né, de arrasta para cima, bandido morto, essa era a expressão que ele utilizava, supostamente utilizava, é, essa era a expressão. Só que na realidade isso é muito bonito e agradável quando é na família dos outros, quando é no país de outros, né? Quando é na cidade de outras pessoas. Quando se trata dentro da casa dele aqui do Nicolas Ferreira, né? E dentre outras situações, aí já não é mais. Aí ele já não é mais o cara que ia salvar o Brasil, o cara que é super honesto, enfim, né? É bem verdade que não dá para literalmente a gente simplesmente acoplar isso, né? E dizer que o Nicolas tem supostamente um envolvimento a isso, porque é bem provável que não seja verdade. Mas o Nicolas Ferreira poderia sim, se quisesse mudar a história do Brasil, poderia começar mudando dentro supostamente da própria casa, coisa que não é. E deveria sustentar o discurso dele, que ele fala para todo o Brasil aí que bandido bom é bandido sei lá o quê, né, que tem que ser punido, até mesmo junto com o próprio Bolsonaro. A verdade é que esses caras aqui não passam, muitos deles não passam de verdadeiros hipócritas. Essa que é a realidade. E demagogos, que, ou seja, é a arte, de certo modo, de manipular as pessoas, né? E fazer um discurso literalmente agradável. Dizer que é a favor do Brasil, dizer que é a favor da família, dizer que um monte de coisa. Só que, quando literalmente a água bate lá, de certo modo, ou pelo menos, né, a polícia bate a porta desses caras, aí a situação é um tanto mais complicada, e aí o discurso deles muda. Até mesmo o próprio discurso do Bolsonaro, bandido bom era bandido morto, eles falavam isso constantemente, supostamente, não é? Pois é, mudou totalmente quando ele estava aí com vários problemas aí com a polícia. Tava não, está com vários problemas com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Essa que é a realidade. A política brasileira, ela é mais ou menos nessa pegada, né? Antes da eleição, um discurso. Depois da eleição depois de ser eleito e de certo modo ter imunidade, dentre outras coisas, aí a coisa literalmente muda de figura. Aí simplesmente se cala. Aí literalmente não vai mais às redes sociais, não vai mais fazer discurso bonito, né, para atingir milhões de pessoas, porque na realidade não passa de demagogia. Na realidade, não se importa com o problema dos outros, não se importa literalmente com as pessoas, no caso do Nicolas aqui, das pessoas que estão lá em Belo Horizonte passando por muitas dificuldades. Essa aqui é a realidade, tá? Não passa de mais um demagogo e simplesmente o tempo, né, dizem que é o senhor da razão, e no caso do Nicolas Ferreira que tá mais que real. Tá mais que visível, tá? Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Eu agradeço você pelo fato de estar sempre acompanhando a gente. Ao lado aqui, segue o Pix caso você queira ajudar, e também vai passar um outro vídeo aí, você pode seguir literalmente assistindo aí e entendendo um pouco mais de política para não cair em discurso demagogo tipo do Nicolas Ferreira e Companhia Limitada. Valeu!